Atividades psicomotoras e o desenvolvimento físico, parte 2. De maneira nenhuma se pode negar que, quando a criança possui um bom controle motor, ela será mais capaz de explorar o seu mundo interior, pois sua capacidade mental também será estimulada. Isso ainda proporciona que ela tenha experiências mais concretas que podem proporcionar uma ampliação no seu repertório de resolução de problemas e de atividades. Isso permite que a criança adquira uma noção intelectual básica muito maior, tomando mais consciência do mundo que a rodeia, podendo dominar esse meio através do domínio do seu corpo. O que compreende a psicomotricidade? Primeiramente, para saber como trabalhar a psicomotricidade e entender a sua importância, é preciso entender bem quais são os fatores que ela engloba e o que ela abrange. Somente dessa forma será possível compreender como esses importantes aspectos do desenvolvimento infantil devem ser tratados e estimulados. Também é importante conhecer esses diferentes aspectos, pois cada indivíduo é único e apresenta suas próprias limitações. Vale ainda lembrar que as áreas psicomotoras estão divididas em primária, que são referentes ao tônus e ao equilíbrio, a secundária referente à lateralidade, esquema corporal e espaço temporal, e por fim a terciária, que é a motricidade global e fina. Conhecendo-as, torna possível estimular a cada delas de maneira específica e de acordo com a necessidade de cada criança. Área primária: equilíbrio e postura. Essa é uma capacidade, como o nome já diz, relacionada à habilidade da criança de conquistar e também manter certas atitudes corporais. Vale ressaltar que ela é fundamental para que a criança desenvolva habilidades, bem como concentração e atenção, pois a falta de postura e equilíbrio desviam automaticamente a atenção do cérebro para a correção dos desequilíbrios. As atividades psicomotoras que ajudam. Atividades que exijam que a criança fique num pé só, que ande na ponta dos pés, que se movimente com os pés junto ao chão ou mesmo que ande sobre linhas retas e onduladas. Sugestão de atividades psicomotoras. Para treinar o desenvolvimento dessa habilidade, o profissional responsável poderá pedir à criança que ande com a cabeça erguida, transportando um objeto sobre a cabeça. Assim que a criança já dominar essa etapa, pode-se pedir que ela eleve uma das pernas, formando um ângulo de 90 graus, e pedir que ela retorne a perna lentamente ao chão. Outra atividade que pode ser realizada é que o profissional segure um objeto a uma determinada altura e peça para que a criança salte para alcançá-lo. Essa atividade pode ser realizada nas primeiras vezes com a criança saltando de pé, e quando o domínio já for maior, ela pode começar saltando de cócoras. Área secundária: lateralidade. A lateralidade nada mais é do que quando a criança desenvolve um laudo predominante em relação ao outro. Atividades psicomotoras que ajudam: pintar, desenhar, modelar com massa ou argila, recortar imagens e formas, e também atividades que envolvam ações com o lado dominante, como chutar e pular, bem como outras atividades. Esquema corporal: nada mais é do que a percepção da criança em relação ao próprio corpo, entendendo o conceito de que as partes formam um todo, compreendendo também a reprodução de alguns movimentos mais complexos e diferenciados. Atividades psicomotoras que ajudam: desenhos de diferentes tipos em papéis variados, imagens de pessoas, uso de bonecos de diferentes materiais, jogos cujo tema seja o corpo, atividades coletivas e também individuais que envolvam a movimentação do corpo. Atividades psicomotoras para automatizar as noções de esquerda e direita.
Ensine para a criança qual é o seu lado direito e qual é o esquerdo. Depois que ela tiver domínio sobre esse conceito, basta fazer exercícios como pedir que ela feche a mão direita com força, pedir que levante o braço esquerdo, pedir que bata o pé direito no chão, pedir que mostre qual é o olho direito, pedir que a criança levante a perna esquerda, etc. Orientação temporal. Esse aspecto diz respeito à noção que a criança deve ter sobre o tempo. A noção de que ele existe é imprescindível para a organização do pensamento. A estrutura espacial é um aspecto relacionado com a noção que a criança tem o eu em relação ao aspecto em que está. Essa é uma noção fundamental para a criança estabeleça a si própria como um eu que é igual ao outro, mas que também é diferente dos outros. A área terciária, a psicomotricidade fina ou coordenação dinâmica manual. Esse é justamente o estágio do desenvolvimento humano no qual todas as noções citadas acima e o exercício das mesmas são agregados. Atividades que ajudam. Atividades como tatear formas diferentes como esculturas, objetos e peças, podendo ser em diferentes materiais e texturas. Traçar linhas, atirar e receber objetos, realizar atividades que envolvam as mãos, pintar, etc. Conclusão. Visto tudo isso que vimos até agora, não restam mais dúvidas sobre a importância das atividades psicomotoras para o desenvolvimento de uma criança com autismo. Isso porque é a partir dessas habilidades psicomotoras que a criança será capaz de desenvolver todas as outras habilidades necessárias para o crescimento e o aprendizado. Sendo assim, é de extrema importância que as crianças com autismo recebam um tratamento com atividades psicomotoras muito precocemente, para que possam se desenvolver de maneira mais plena possível. Sempre trabalhando aquelas habilidades com as quais apresentam maior dificuldade. Dessa forma, a criança poderá se desenvolver de uma maneira mais plena e satisfatória, aumentando também as suas habilidades de convivência. Esse é um material do site Neurosaber. Eu, como professora de matemática, em meus estudos, já gravei aulas que cabem ao entendimento da psicomotricidade. Eu espero que vocês acompanhem toda a minha playlist a respeito de educação especial, que vocês se identifiquem. E essa minha explanação está principalmente na playlist sobre a alfabetização matemática. Eu aguardo vocês para se inscreverem no meu canal. Muito obrigada!